Olá, Fred. Para poder falar dos Ei, nossos... gente, tudo bem? Ei, doutora Liu, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem também. Hoje a gente vai começar aqui falando sobre a importância de animais de estimação. Eu queria que todo mundo colocasse aí, né, se o seu filhinho tem um animal de estimação, qual que é o nome dele, né, a importância que ele tem para todo mundo, o carinho, o afeto. Queria começar te perguntando, doutora Liu, para a gente bater um papo aqui, né? Coincidindo com a recém-chegada do nosso Pitico, como se fosse um quarto filho. Ô, Liu, essa questão de que animais de estimação favorecem o desenvolvimento de crianças e adolescentes, a ciência tem algo para dizer sobre isso? Já fiz várias entrevistas sobre esse tema, sobre pets, animais de estimação e crianças. O quanto que isso pode ser benéfico em relação à saúde global e ao desenvolvimento. Quando a gente fala de saúde, a gente quer que essa criança atinja a sua saúde física, a sua saúde intelectual, sua capacidade de se desenvolver como pessoa. E sempre que você, então, adquire um pet, na verdade, essa criança ela tem uma grande oportunidade, a criança e o adolescente, desenvolver habilidades extremamente importantes para a vida. Antigamente, as crianças e os adolescentes, eles viviam muito no mesmo local. Então, lá na época dos homens das cavernas, né, e depois com a evolução do ser humano, as tribos indígenas, essas comunidades, as crianças viviam muito cuidando umas das outras. Antigamente, as famílias eram muito numerosas. Então, o cuidar fazia parte do dia a dia das crianças e dos adolescentes. Só que hoje a realidade é diferente. Então, cada vez mais a gente vem trazendo que o bichinho de estimação, que não é um brinquedo, que é um ser vivo, que precisa de cuidados, ele pode trazer grandes benefícios em relação ao desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, né, Fred? Acho bem interessante, doutora Liu, você falar aí. De fato, não é um brinquedo, né? Animal de estimação não é um boneco, não é um brinquedo, mas ao mesmo tempo, tanto que eles conferem diversão, vitalidade para essas crianças. Primeiramente, eu quero agradecer aqui a todo mundo que está. A doutora Fabi Mendes disse aqui para que a gente possa mostrar o nosso pet. Vamos tentar providenciar isso aqui até o final da live. Mas, de fato, a gente vê grandes estudos relacionando os animais de estimação com o desenvolvimento psicomotor, com o desenvolvimento de habilidades sociais. Então, é fato que a gente precisa refletir que um animal de estimação dentro de casa, seja ele um cachorrinho, um gato, um peixe, ele pode conferir para a criança duas coisas que são muito importantes. Em primeiro lugar, a criança pode experimentar pequenas obrigações sociais relacionadas ao animal. Então, dar uma comidinha, né? Preparar o seu lugar para que ele possa dormir, limpar o seu cocô, o seu xixi, claro, que, né, de acordo com a idade, com o desenvolvimento cognitivo de cada criança, nós estamos falando aí de habilidades relacionadas ao cuidado do outro, né? E que a gente vê correlações entre cuidar de um animal e se autogerir na vida futura. Por um outro lado, questões relacionadas ao próprio afeto, à empatia, né, a capacidade de se importar com alguém, de se importar com o animal. Então, também podem levar essas crianças a desenvolver habilidades sociais de cuidado, né, de empatia. Então, a gente de fato percebe estudos correlacionando capacidades de autogestão e capacidades de empatia, ou seja, habilidades sociais em crianças que tiveram animais de estimação. Agora, é claro que para essas crianças possam desenvolver essas habilidades, elas precisam de ver a relação dos próprios adultos da casa de maneira prática, através de exemplos e também de discussões, para orientar o cuidado dessas crianças. Então, queria te perguntar, doutora Liu, como que os pais podem instruir o cuidado e a responsabilidade com seus bichinhos em relação às crianças, visto, como você disse, que eles não são brinquedos?
Desde antes da aquisição do bichinho, é importante fazer reunião. E reunião com criança pequena, sim. Reunião com adolescente, sim. Então, fazer uma reunião, falar: olha, a gente tem o desejo de ter um animal de estimação, parece ser muito legal, mas vamos aqui entender que cuidar do animal de estimação não é só diversão. Porque explicar isso para a criança, ele não é um brinquedo. Então, não é assim: o dia que eu quero, vou brincar, o dia que eu não quero, vou deixar ele lá de lado. Eu vou precisar de cuidar, vou precisar de brincar, vou precisar de dar afeto. Então, a primeira etapa é previamente conversar, fazer um combinado, dividir tarefas, igual o Fred falou, claro que tarefas determinadas para cada idade. Mas é importante que cada criança tenha uma tarefa, seja ajudando o adulto ou seja ela mesma assumindo algo de cuidado com esse bichinho. É importante explicar para a criança que o bichinho ele vai dar muito carinho e ele precisa também de receber carinho, ele precisa que a gente brinque com ele. Então, da gente combinar isso previamente, que a gente vai ter que treinar o bichinho a aprender alguns truques e a questão relacionada à higiene, que os bichinhos realmente têm habilidades incríveis, isso é muito legal. Então, fazer esse combinado prévio. Depois, levar a criança, o adolescente, para participar desse momento de receber o bichinho, de comprar, seja o peixinho, seja uma calopsita, igual o tapu, que a gente adora, e seja o cachorrinho, e a gente tem nossos peixinhos aqui. Então, esse cuidado com o bichinho, a gente já teve hamster, então, adquirir o bichinho, trazer ele para casa, criar um lugarzinho para ele, qual vai ser o lugar dele? Vamos organizar esse local? Tem que ser um local especial, onde que vai ficar a comidinha, qual é a vasilhinha da comidinha, não é? Qual é a vasilhinha da água, como é que vai ser a higiene desse lugar. Então, assim, isso é muito legal para a criança, ela participar. Então, fazer um projeto, início, meio e fim da programação, depois início, meio e fim da aquisição, depois quando estiver no dia a dia. Os animais, eles trazem muita alegria. Então, assim, a gente chega em casa, né? Tem bichinhos que interagem muito, que vêm, que chega perto, uns mais animados, outros menos, mas algo, é uma sensação de afeto que é muito legal. E o que o Fred falou, que os pais também podem, nessa relação com o animal, ensinar que a gente tem que dar carinho, que a gente não precisa de gritar, que a gente não vai bater no bichinho, que a gente vai tentar ensinar o bichinho sim, que a gente também precisa de colocar limites, que é importante. Então, Ótimo. aqui os limites servem para ter uma organização do ambiente, que vai ter um lugar dele dormir, que vai ter a hora dele se recolher. Então, isso tudo é importante para a criança entender também na prática a questão dos limites. E Tem, eu queria te perguntar, Fred, assim, muitas vezes você recomenda, né, um animal de estimação para crianças, tanto sem atraso de desenvolvimento, quanto para crianças com atraso, não é isso? é, lá no consultório, muitas vezes os pais chegam com essa indagação, né? Olha, eu estou querendo ter um bichinho de estimação, qual que você indica? De fato, tem alguma evidência de que a criança vai desenvolver alguma habilidade, seja ela uma criança rígida, seja uma criança com algum atraso no desenvolvimento? Eu costumo brincar com os pais e com as famílias que o primeiro fator de desenvolvimento, e não há nada mais sofisticado do que isso, é a saúde e o afeto de pai e mãe. Então, sempre faço essa reflexão. Olha, vocês estão amando seu filho, dedicando tempo de qualidade a ele. Depois disso, quanto que é importante um irmão saudável para o desenvolvimento do outro irmão. Então, essa questão de também ter irmãos, promovendo comunicação, socialização e ganho de outras habilidades. Depois de tudo isso, um animal de estimação. E eu até brinco, olha, se vocês não quiserem ter um animal de estimação, vocês podem ter um outro filho primeiramente. Brincadeiras à parte, é importante a gente entender que, além do Abre animal, aspas, é porque eu falei com o Fred que eu queria ter um outro filho agora ou um cachorrinho, né, Fred? Falei, olha, eu quero ter outro neném. Então, assim, o que você vai preferir aí? Um neném ou um cachorrinho? O que você... nós temos um cachorro, Brincando. Aí chegou o pitico, né, Fred? um quarto filho, né? Todas essas brincadeiras, a gente também não está falando de uma humanização do tratamento animal. Eu acho que é importante refletir sobre isso. Por mais significativo que um pet pode ser na vida de alguém, seja uma criança, de uma família, eles não substituem
E assim, a gente precisa dizer isso com a devida vênia, porque a gente sabe o quanto que eles são carinhosos, mas eles não substituem a presença de um outro ser humano, né? É importante a gente fazer essa reflexão, né? Não adianta comprar o pet e achar que, então eu não vou precisar mais de brincar com meu filho, Não, porque o cachorrinho vai estar brincando, o gatinho vai estar não brincando. amigos, né? Né? Um casal que não pode ter filhos, então eu vou ter um cachorrinho, tudo bem, é uma experiência validosíssima, mas nada se compara à questão de ter um filho, isso é bem diferente. Tanto é que a gente não pode humanizar o cuidado animal, porque os próprios animais, eles também têm as suas particularidades, sejam da raça, né? Por questões silvestres, por questões selvagens. Então, o animal, ele precisa correr, ele precisa caçar, ele precisa comer coisas diversas e uma variedade de outras questões. A gente também é contra, e é bom falar isso de maneira aberta, a comercialização de animais, né, Inclusive, chegou a médica do competentes para Pitico, viu? regularização. Licença, a Sandra Matoso, tá, gente? É a médica do Pitico, que é uma veterinária maravilhosa, de extrema competência, que a gente super confia, que ensinou um tanto de coisa pra gente. Obrigada, viu, Sandrinha? Com ela relacionada com os animais, então aquelas necessidades que são do animal, né? Então, o movimento, o comer, o roer alguma coisa, todas essas questões que são relacionadas aos animais, que elas são importantes, mas eu acho que a grande questão do animal na vida de uma criança e de uma família tem como principal objetivo essa questão de você fazer um treinamento, claro que vivenciando aquilo que já é próprio da experiência, que já é enriquecedor, então a alegria de ter um companheiro, de ter né, de partilhar afetos, emoções, experiências, mas nos preparando para outras experiências futuras, acho que essa é a grande lição. Uma criança que tem o seu animalzinho, que é incentivada a cuidar desse animal, com certeza absoluta, ela, com grande certeza, ela vai ter mais habilidades sociais, mais habilidades de autogestão, pelo fato de desenvolver empatia, pelo fato de cuidar de alguém. Eu gosto muito de falar assim no consultório: a criança que cuida dos seus brinquedos, o pré-escolar que cuida dos seus materiais, o adolescente que cuida do seu quarto, certamente vai ser um adulto mais apto a cuidar da sua casa, dos seus negócios, das suas famílias, porque ele experimentou na prática essa questão da autogestão, do autocuidado ao longo de toda a vida. Então, se a gente acrescenta em relação a todos esses cuidados, com os brinquedos, com os materiais, com o próprio quarto, com as roupas, com crianças e adolescentes, colocando o animal de estimação, certamente poderemos ter a possibilidade de alguém que consegue cuidar mais de suas obrigações. Acho que é É algo bem. legal demais, né, Fred, ouvir isso. E assim, primeiro acho que a gente também tem que levar em consideração que os pais não podem se desorganizar. Assim, se você quer adquirir um pet para você adulto também, tem que entender que você vai precisar de dedicar um tempo. Você vai precisar de cuidar, e não é cuidar reclamando, não é xingar quando fizer xixi fora do lugar, porque é aquilo, né? Não é um robozinho programado, é um ser vivo. É um ser vivo que vai precisar de carinho, de cuidado, de atenção. E esse exemplo também que a gente passa para os nossos filhos, como que eu estou cuidando desse ser vivo? O filho vai observar e vai imitar para cuidar de outras pessoas. E a gente não quer falar assim, porque muitas vezes os pais adquirem um pet, vira um estresse entre o casal, vive um estresse para cuidar do pet. Então, nesse caso, não é positivo. Então, tem que pensar antes, porque depois também não é assim só desfazer do bichinho. Não é? Então, assim, porque tem um bichinho ali que criou um laço, criou um afeto, ele tem um tempo de adaptação, então ele também é um bichinho que está dependente, né, do adulto. Então, essa questão, primeiro, de refletir se está nesse momento, se vocês estão preparados para isso, se vocês vão bancar o trabalho com leveza, com tranquilidade, se vocês vão fazer um passeio quando o bichinho é de passear, de forma divertida. Se vocês não vão lavar o aquário, vamos limpar o aquário com diversão, com tranquilidade. Ai, que saco, tem que limpar o aquário, nossa, não aguento mais. Então, assim, o cuidado quando for viajar, como que vai ser. Então, já pensar nisso antes, acho que é importante para que o bichinho venha acrescentar prazer, felicidade para a família. E ele traz a oportunidade de treinar funções executivas.
Então, precisa de treinar as funções executivas. Então, assim, precisa de organizar o horário, que horas que vai comer, que horas que vai trocar, que horas que vai higienizar. Então, isso tudo vai ajudando a criança e o adolescente a treinar também as funções executivas. Então, é muito gostoso o bichinho, tem carinho, tem a presença, tem hora que, né, assim, a gente tem que abrir mão das coisas da gente para poder cuidar, muitas vezes, e isso tem que ser com tranquilidade. O bichinho vai adoecer, então vai precisar de procurar aí a doutora Sandra Matoso, né? Então, assim, no dia que eu fui lá levar o Pitico no pet, eu levei a Liz, por exemplo, né? E a Liz, assim, teve que ter paciência porque chegou um cachorrinho de urgência e a Sandrinha foi atender o cachorrinho de urgência, né? Foi muito bonitinha até, o cachorrinho chegou desmaiado e aí foi a equipe dela atender o cachorrinho e a gente ficou lá. E para a Liz, para criança pequena, ficar esperando um tempinho, se esperar 10 minutos para ela, proporcionalmente a vida dela, é muito, né? Então, ela teve que esperar um pouquinho e isso foi muito positivo para ela. Entender É, assim, olha, você viu, o cachorrinho chegou passando mal, eles estão cuidando do cachorrinho, então ele vai ser cuidado primeiro, porque o nosso está bem. Então, olha que aprendizado legal, né, Fred, assim, no momento. E aí a Sandrinha saiu, depois de um tempo, chamou a gente, e a gente perguntou, o cachorrinho melhorou? Melhorou, né? Então, assim, foi muito bacana. Então, aí a Alice quis ver, né, como é que tá a vacina, como é que cuida do cachorrinho, sabe? Então, essa experiência é uma experiência que pode se tornar uma aprendizagem para a vida inteira dessa criança. ô, doutora Lee, eu acho que é muito interessante o que você está dizendo, porque assim, o quanto que a gente precisa mostrar também para a criança e para o adolescente que não basta só a sua vontade, o seu afeto, o seu carinho. É necessária a opinião de um especialista para bem cuidar do animal, né? A gente está falando o quanto que é vantajoso para a criança ter um pet quando bem orientada, a aquisição desse animalzinho, mas também o quanto que deve ser vantajoso para o animal ele estar numa família que, além da boa vontade, procura-se o tratamento especializado para o bichinho, né? Aqui também vale destacar o quanto que programas de adoção, né, de animais aí que estão em situação de sofrimento, que estavam em situação de rua, e a gente consegue dar uma experiência mais digna para esses animais através do cuidado, através do afeto, tudo isso é importante. Eu vou pedir para ver se acha o Pitico por aí, pela casa aí, para você mostrar para todo mundo, doutora Não, ele ali. foi passear Ah, justamente porque, como ele é pequenininho, gente, aí tá, na, ele tá, falei, tá lá é na o quarto filho, né? Ele não sai, onde eu tô, ele fica indo atrás. Da hora que eu vou tomar banho, ele fica arranhando a porta do banheiro. Aí também, se eu pedir que você colabora, viu? Para eu tomar banho tranquila. Mas uma coisa Então, interessante, doutora Liu, me desculpa te interromper, que você estava dizendo, é assim, é, quando a gente está falando que, de um lado, confere-se habilidades sociais através do afeto exercido nessa relação do animal com a criança, com o adolescente, e que, por outro lado, elas têm a possibilidade de desenvolver habilidades de autogestão, cuidando de um outro animal, de uma outra, né, de outro que não seja eu, é importante dizer que esse cuidado ele deve ser monitorado pelo adulto, porque a criança ainda não tem, né, tanto até do ponto de vista neurológico ou mesmo adolescente, plena capacidade de lidar com todas as eventualidades que podem ocorrer com o animal. Então, o animal que está doente, o animal que foi atropelado, um animal que tem esqueceu. situações críticas e criminosas, né, Fred? Eu lembro uma vez que a gente foi num lugar que a gente não conhecia a pessoa e a pessoa tinha lá uns cachorrinhos filhotes e uma menininha pequena. E ela falou assim: nossa, ela fica pegando os cachorrinhos. Teve um até que morreu, de que ela fica apertando eles. Não sei se você É, lembra disso, me marcou negativamente. Eu fiquei muito triste na hora, revoltada. Eu até falei, né? Porque quando eu estou diante das injustiças, eu acabo falando, claro que de uma forma educada, polite, mas eu acabo falando. E que absurdo é esse? Não é porque é criança de 2 anos que eu posso deixar pegar o bichinho, apertar e jogar o bichinho para poder machucar. Isso não existe. Né? Então, assim, existe inclusive as leis de proteção dos animais. Então, eu já tive vários animais, eu acho que a gente tem que cuidar. E a questão do cuidado, da proteção do animal, não é só também de fazer uma maldade dessa extrema, que a gente vê aí, né, às vezes em outros lugares também, gente brincando de atirar no animal, ou de, né, então assim, até eu tenho uma dificuldade até com essa espécie que e pague, né, o Fred sabe que eu tenho uma dificuldade grande,
porque eu tenho essa questão de não trazer um prejuízo para o animal, sabe? Então, assim, se eu vou dar para o animal algo mais positivo, ótimo. Agora, trazer um prejuízo para o animal, isso não é legal. Ensinar a criança que ele é um ser vivo, que a gente precisa de cuidar com carinho e que eu não posso brincar com ele como eu brinco com o brinquedo. Então, não pode deixar a criança sozinha com o bichinho, que é isso que o Fred está trazendo. Essa questão aí dos pet bags é uma questão que gera aqui uma polêmica maior, mas eu gostaria de trazer aqui um estudo da Chizuko Kishimoto, que ela é uma especialista no brincar, e ela fala da relação que se estabelece com brinquedos que representam animais. E aí ela faz uma comparação de crianças que brincavam com o cavalinho, dominando o cavalinho, então o cavalinho é aquele que ficava brincando, e outras crianças que davam alimento para o cavalinho, que colocavam o cavalinho para tomar banho, e que em umas estabeleceu-se relações de dominação com os animais e outras de cuidados. Então, quanto que de fato é importante exemplos concretos, lúdicos, para que essas crianças possam, e aqui é o nosso recado final, desenvolver habilidades relacionadas à socialização, desenvolver habilidades de autogestão, de autocuidado, ao cuidar de um animal e respeito à natureza, respeito ao planeta, né? Então, quanto que elas precisam, né? O animal, a evidência científica demonstra que o animal ele proporciona desenvolvimento para a criança, mas a grande questão que nós estamos aqui também levantando é a família, a criança, elas também proporcionam bem-estar para o animal, né? É uma corrente de ganha-ganha, é uma via de mão dupla. Então, acho que essa é a grande questão. Sempre, né, pensar nessas três habilidades, volto a dizer, habilidades sociais, habilidades de autogestão e cuidado com a natureza, cuidado com o planeta, são três de várias lições que esses bichinhos podem dar para nós, a gente E cuidando. além dessas, a oportunidade que a gente falou de trem de funções executivas e também, assim, trazer o animal para a gente, vamos pesquisar como é que é esse bichinho, vamos pesquisar o que que ele come, quais são as espécies, qual que é a raça dele, quais são outras raças que tem desse bichinho, quais são as cores, como que ele dorme, quais são os hábitos dele. Então, tem várias possibilidades de estudar, de levar um trabalhinho para a escola, não é? De tentar treinar o bichinho, de brincar com o bichinho. Então, isso é muito legal. Eu lembro que uma vez eu fiz um post da minha hamster lendo um livro. E assim, eu que amo, né? Que adoro, que muita gente estava assim, que é isso aqui, gente, né? Então, é algo tão legal e você começa a ver que o bichinho interage mesmo, ele tem resposta, ele consegue se comunicar com a gente. Então, a gente queria dar esse recado, queria agradecer todo mundo, agradecer, viu, Fred? Todas as suas colocações e todas as vezes que você, com brilhantismo, aí, ajuda as famílias em relação ao desenvolvimento das crianças, ajuda as famílias, ajuda os pets também e as famílias nessa decisão, para que seja benéfico tanto para os bichinhos quanto para as crianças e para os pais. Obrigada a todos e um ótimo feriado. A joia. Aproveitem aí bastante, né? Fiquem em família. Aqueles que têm aquele desejo, né? Ou os que já têm animais de estimação, essa reflexão sobre, né? O que eles esperam de nós, o que eles necessitam de fato, procurar opiniões de especialistas, para que a gente possa cuidar não só com boa vontade, mas também com as técnicas que são necessárias. Um abraço especial aí a Sandrinha, uma veterinária querida, inteligentíssima, né? Tá aqui, vou deixar o Instagram dela aqui, matoso.sandra, né? Então, acho que são esses cuidados. A ciência diz dos benefícios para crianças e adolescentes, mas particularizando e com responsabilidade cada caso, a gente, cuidando do animal, a gente possa promover relações de ganha-ganha. Animais são uma bênção em nossas vidas. Respeito é tudo. Assim a gente termina. Um abraço e até mais.